Nos primeiros 20 quilômetros da viagem, ela desenvolve velocidade média de 60. Em seguida, ela para por 10 minutos tomar um café. Por fim, mantendo a velocidade do seu veículo constante igual a 50, ela leva mais 30 minutos. Qual a sua velocidade escalar média no percurso total? Esse problema, de fato, é um desses tipos de problema de velocidade média mais difíceis, né? Que Uhum. a gente começa a fazer problema de velocidade média e acha tudo muito fácil. Só dividir, só dividir. Mas nem sempre é só dividir, às vezes tem uma interpretação, né? Certo. Mas, o básico é isso que qualquer macaco treinado pode repetir. Velocidade média é só dividir. Sim. Então, como ele está pedindo velocidade média aqui, de alguma forma você vai ter que fazer a divisão do deslocamento total pelo tempo total, sacou? Uhum. Eu uso delta S para deslocamento, delta T para tempo. Tá. Bem, quem foi o deslocamento total? É o deslocamento da primeira parte da viagem e depois da segunda parte da viagem, certo? Certo. A primeira parte da viagem são esses 20 quilômetros aqui. Uhum. A segunda parte da viagem, ele cita aqui, ó. Por fim, né? Começou a segunda parte da viagem. Sim. Ela teve uma velocidade constante de 50 quilômetros por hora por 30 minutos. Uhum. Bem, quando a gente fala quilômetros por hora, é bem básico e lógico, né? Quando eu falo 50 quilômetros por hora, significa que se eu me manter nessa velocidade constante por uma hora, eu vou andar 50 quilômetros. Sim. Por isso que é 50 quilômetros por hora. Passou uma hora, 50 quilômetros. Passou mais uma hora, mais 50 quilômetros. Entendeu a ideia? Aham. Sendo assim, se ela andou meia hora, quantos quilômetros ela andou então? 25. Perfeito. Perfeito e lógico, né, Davi? Uhum. Ótimo. Ah, mas cadê a conta, professor? Pô, faz a conta aí, né? Se tu não pôs fé, qual é a forma que tu vai ter que usar essa mesma? Só que tu vai usar essa mesma aqui só pra isso aqui, tá ligado? Uhum. Daí na hora de colocar o delta T, que é o tempo, não vai colocar 30, né? Tu vai colocar 0,5, porque 30 minutos é metade de uma hora. Sim. Ah, mas se não fosse 30, como é que eu saberia quanto é? Pega e divide por 60, não é mesmo? Certo. Ah, mas eu não vou lembrar. Tu sabe que 120 minutos são 2 horas, né? Sim. Porque tu sabe que tu faz automaticamente isso. 120 dividido por 60 dá 2. Por isso que você sabe que 120 minutos são 2 horas, entendeu? Da mesma Sim. forma, se você quiser saber uma fração de hora, tipo 30 minutos, ou 20, ou 10, o que tu vai ter que fazer é essa divisão por 60, tá bom? Uhum. Anyway, nós estamos falando de deslocamento aqui. Então, concorda comigo que é 45 quilômetros? Faz sentido a viagem toda da moça ter sido 45 quilômetros? Sim. Certo, ela ficou parada um tempo, né? Então, nesse tempo que ela ficou parada, ela não se mexeu. Uhum. Então, parado, né? Não se mexer. Velocidade zero, não tem movimento, deslocamento, então 45, pronto. Agora o que que falta? Falta encontrar o delta T. É, muito bem. Falta encontrar todo o tempo do começo da viagem até o fim, contando também a Uhum. parada, porque a parada faz parte do problema. Sim. Porque, para mim, faz parte, né? Qual que foi a velocidade Uhum. média do processo todo? Conta também o tempo que eu fico parado no semáforo, né? Sim. Então deve contar o tempo que ela fica no café também. Sendo assim, será que você consegue encontrar qual foi o tempo total que ela ficou parada? Ou melhor, desculpa, falei besteira. Será que você consegue encontrar qual foi o tempo total de viagem dela? Contando a primeira parte, a Uhum. pausa e o tempo final? Você pode fazer a conta aí e Hum. me dizer, beleza? Tá. Eu não tenho pressa. Note que já tem algumas coisas muito bem informadas aqui, né? Uhum. A única conta que você tem que fazer é aqui. E a conta que envolve velocidade, tempo e quilometragem está aqui, né? Uhum. Então você pode fazer, quando você encontrar a resposta, me fala. Tá. Não pressa, mas você tem que tentar fazer alguma coisa, senão vai virar YouTube.
E ninguém aprende Hum. nada no YouTube, né? Tem que pôr a mão na massa. Quando Uhum. terminar a conta, me manda uma foto. Tá. Eu não tenho você no Zap, mas você pode me chamar no Zap. Eu vou te enviar o meu número aqui, ó, no Google. Tá bom? Você bate uma foto Tá. da conta com o seu celular, pode mandar direto lá. Mas bata a foto fora do WhatsApp. Porque foto Tá. batida pelo WhatsApp fica tudo torta, né? Então, boa sorte aí. Falta pouco para você encontrar o tempo. Se acha que tem as moral, já encontra a velocidade final também, tá? Uhum. Beleza. E aí, velho, conseguiu achar pelo menos já o tempo da primeira parte da viagem? Tô meio em dúvida. Não tenho Pode ter certeza. dúvida nessa conta, sua prova é daqui a 2 dias. Você tem o quilômetro, você tem a Uhum. velocidade. É só isolar esse cara que você encontra ele, né? Ah, é cagada. Hum. E aí, man, qual que é o valor do tempo? Deu um valor muito estranho. Ah, é? É. Deu um valor decimal, né? Zero vírgula qualquer coisa, né? É. Deu quanto? É.
0,33333. Sim. Quais são os outros valores de tempo? É os 30 minutos e 10 minutos. Certo. Só que você está Uhum. falando de quilômetros por hora. Essa resposta que você obteve, por exemplo, foi em quilômetros por hora, certo? Certo, Então significa, ou melhor, essas contas que você fez aqui foi com quilômetros e foi com horas. certo. Portanto, significa que isso aqui é hora. Uhum. Em especial, se você pensar um pouquinho, você vai Tá. ver que deu um terço. Um terço de hora. Quanto que é um terço de hora? Se tu pegar uma hora e dividir em três partes iguais, quanto que vai dar isso em minutos? 20 É, minutos, 20 minutos, 20 minutos, certo? é, Então você pode trocar isso aqui por 20 minutos, se você quiser, por enquanto, para depois a gente converter para hora, entendeu? certo. Tudo ao final, né? Mais os 10 minutos da parada, mais os 30 minutos do Frambles lá. Então, quanto que vai dar isso aí? Vai dar 60 minutos, que é uma Mais hora. conhecido como uma hora, certo? Hum. Perfeito. Então, qual foi a velocidade média? Conta que você tem que fazer tá aqui, Uhum. porque agora você tem o delta S total e o delta T total. Tá. Esse e esse. Quando você tiver aí com convicção qual é a resposta, você me fala. É 45. É 45, né? 45 Quilômetros por hora. bananas? Ah, 40 quilômetros por quilômetros por hora, isso hora. mesmo. Se você esquecer da unidade, vai perder pontos de graça na prova. Sim. 45 quilômetros por hora, show. Nada a acrescentar. Então, eu entendo que essa primeira interpretação seja difícil, mas o que que você precisa para conseguir resolver um problema disso? Hum. Você precisa lembrar que velocidade é divisão. Dividir o deslocamento pelo tempo, no caso, deslocamento total pelo tempo total aqui, e nós temos um processo que se deu em diferentes formas, né? Uma hora Uhum. que estava com uma velocidade, outra hora estava parado, outra hora outra velocidade. Tem que Sim. juntar tudo isso numa coisa só, beleza? Certo. Ótimo. Deixa eu ir para a próxima. Onde que está sua mãe? Está aqui. Ah, nem precisou me mandar a conta, né? Hum. Eu pus fé no que você fez. Uma partícula realizou um movimento unidimensional, ou seja, ela está indo só para frente ou para trás. Tem que pensar assim. Ah, mas Certo. eu estou vendo subir e descer. Não, não importa. Ela está indo só para frente ou para trás. Tá. Ele falou aqui, unidimensional. O comportamento dessa posição X função do tempo é representado no gráfico. Ou seja, o que está acontecendo? Ela estava inicialmente na posição 5. Pensa numa régua. Ela estava na posição Uhum. 5 da régua. Tá. 5 metros, é uma régua gigante. Foi andando, foi andando, foi andando. Depois de 3 segundos, ela está na posição 15. Tá. O tempo passou, o tempo passou. Ela permaneceu na posição 15. Ficou parada, então, certo? Uhum. E depois desse instante, começou a ir para trás. Porque a gente está vendo a posição indo 15, pro 10, pro 5, pro 0, pro menos 5, pro menos 10, pro menos 15. Sim. Muito bem. Daí surgem algumas perguntas aqui. Entre o instante 3 e 6, a partícula realizou um movimento uniforme. Esse é o instante 3, esse é o instante 6, está aqui o que eu falei aquela hora. Uhum. Ela realizou um movimento uniforme? Não. Não, porque ela não realizou o movimento, ela estava parada, certo? Sim. Maravilha. Entre os instantes 0 e 3, a partícula realizou um movimento acelerado. E aí, você acha que o movimento foi acelerado ou não? Acho que não. Não foi acelerado. E por que que não foi acelerado? Por quê? Porque o movimento acelerado é um movimento que tem aceleração, ou seja, que a velocidade aumenta. Sim.
certo? Certo. Só que se a velocidade aumenta, significa que ele vai andar cada vez mais a cada instante. Sim. Imagina um carro ali começando a acelerar. Ele anda uma quantidade de metros, mas depois que ele já está a 110 km por hora na BR, na mesma quantidade de tempo, vocês chamam de Dutra, na mesma quantidade de tempo, já vai andar muito mais do que quando ele Uhum. ligou o carro ali. Entendeu o que eu quis dizer? Sim. Porém, quando eu olho para esse gráfico, eu percebo que a cada instante ele está andando 5. Uhum. Ou seja, a mesma quantidade, não tem aceleração. Tá. Pegou a ideia? Sim. Agora, qual é a ideia matemática por trás aqui? Gráfico de reta. Gráfico de reta significa equação de reta. Hum. Qual que é a equação de reta que envolve posição e tempo? Sorvete. O professor chama de sorvete a equação? Chama. É o sorvete. Se fosse uma parábola, seria o sorvetão. Ok? Certo. Lá no sorvetão tem aceleração. No sorvete não tem aceleração. Lembra da equação do sorvete? Não tem Sim. aceleração, né? Por isso que a gente chama de sorvete. Não de Uhum. sorvetão. O ão ali é para do A da aceleração, né? É. Maravilha. Subarashi. Então significa que a primeira é falsa, a segunda é falsa. Entre os instantes 3 e 6, a partícula estava em repouso. E aí, o que que você acha? Sim. Muito bom. Você falou que estava parado. No Uhum. instante 8s, a partícula estava na origem do eixo x. No instante 8 segundos, ela estava na origem do eixo x. O que que é a origem, né? A posição zero. E aí, o que que você acha? Ela estava na posição zero no instante 8 segundos? Sim. É verdade, porque ela está aqui, e se eu for buscar qual é o valor, é zero, né? Uhum. Da mesma forma que se eu vir no 3, eu vejo o ponto e vou buscar a posição, estava no 15. Sim. E assim vai, certo? Uhum. Então, bem, você respondeu tudo certo. Muito bom. Vamos para a próxima. Nossa, velho, eu vou te falar uma coisa. Hum. Nunca bata foto da tela. Não se bate foto da tela, velho. A gente tá em 2024. Tem um botão no teu teclado escrito print screen. Pra que será que ele serve? Aperta ele aí. Verdade, né? Não aconteceu nada, né? Agora você vai no WhatsApp e aperta Ctrl V. Olha a mágica acontecendo. Vai em qualquer conversa, aperta Ctrl V. Uhum. Entendeu? Então você não vai fazer mais essa cagada, certo? Como é que você Certo. acha que eu consigo pegar esse pedacinho aqui? Olha só. Eu vou pegar esse pedacinho e agora eu vou colar aqui no meu negócio. Então não deve ser um negócio assim muito complexo, né? Se até um velho que nem eu consegue fazer. Se bem que a geração de Uhum. vocês aí não sabe mais mexer em computador, né? O que para mim é extremamente bizarro. Mas se colocar um Uhum. jogo na frente de vocês, vocês sabem. Você tem que apertar a tecla do Windows, o Shift, que é aquela setona, e o S, beleza? O Windows Shift S. Hum. Aperta aí o Windows Shift S para você ver. Ficou a tela meio escura assim. Uhum. Daí você pode selecionar com o retângulo. Essa coisa que você selecionar vai estar no Ctrl C, na cópia. Você vai no WhatsApp, Ah, Ctrl V, cola, e daí você cola a imagem para mim, sacou? entendi. Você tá com esse PDF aí? Tô. Poderia ter enviado diretamente o PDF. Tá bom. Você pode fazer isso já, entendeu? Porque logo vai acabar as nossas questões aqui. Ah, tem baixado. Então me manda lá no WhatsApp o PDF, beleza? Uhum. Você tem o WhatsApp no computador, né? Sim, sim. Beleza. Então já vai me mandando o PDF enquanto eu vou lendo essa questão. Ok. Uma motocicleta com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa um trem de comprimento 100 em velocidade 15. Essa questão aqui já é um pouco mais complexa. Uhum. O que que acontece? Ah, maravilha, conseguiu me mandar aí o PDF, show. A duração da ultrapassagem bem, você só vai conseguir resolver esse problema primeiro se você fizer um desenho. Uhum. Então, nós temos uma motocicleta ultrapassando um trem, ou uma carreta, sei lá. É um trem. Então, aqui está o trem. Certo. Esse trem tem 100 metros, ou seja, daqui para cá, mede 100. Uhum.
Só que esse trem, ele tá andando, ele tem uma velocidade, de acordo com o enunciado, é 15 metros por segundo. Uhum. Quem que nós temos aqui? O problema está muito mal escrito, mas a gente entende que a moto está aqui nesse canto do trem, porque ela quer começar a ultrapassagem. Certo. Ela está mais rápida que o trem. Então, por isso que, eventualmente, ela vai conseguir ultrapassar. Uhum. O problema é que não é como se tu estivesse simplesmente andando 100 metros com essa moto a 20 metros por segundo. Por quê? Porque o trem também se move. Então, tu Uhum. vai ter que andar mais, né? Porque o trem está se movendo para frente. Não vai ser tão fácil ultrapassar, certo? Certo. Portanto, a única forma de você conseguir encontrar a ultrapassagem é entender o trem como uma partícula. É bizarro, mas é isso que você vai ter que fazer. Tá. Você vai entender o trem como essa parte dele só. Porque você tem que concordar comigo que a ultrapassagem vai terminar quando a bola vermelha ultrapassar a bola roxa, certo? Sim. Muito bem. Então, dane-se o resto do trem. Tipo, equacionalmente falando. O que importa é a bola vermelha ultrapassar a bola roxa. Claro que a gente vai ter que usar o tamanho do trem. Por quê? Porque ele vai precisar andar esses 100 metros aqui, né? Uhum. Só que o jeito de fazer isso aqui é entender que isso é um problema de encontro. Um problema de você estar buscando a- o instante onde as duas bolas estão na mesma posição, porque vai ser nesse instante que vai acontecer a ultrapassagem. Então Tá. é um problema onde você quer igualar a equação da bola vermelha com a equação da bola roxa. Uhum. Você já deve ter visto problemas como esse, certo? Tá. Você tinha equação de um, equação do outro, você igualava as duas. Lembra disso? Sim. Muito bem. Então a gente precisa escrever a equação da bola vermelha. Hum. Equação do quê? Posição, porque nós estamos falando de ultrapassagem, nós estamos falando de posições iguais, certo? Certo. Então, primeira coisa, que tipo de equação você vai ter para a bola vermelha? Sorvete. Uhum. Aí, SA. Essa bola A. S0 mais S0 da bola A, mais a velocidade da bola A vezes o tempo. A equação é basicamente achar esses dois caras. Posição Uhum. inicial é a velocidade do objeto que está com velocidade constante, já que a gente está falando de MRU, velocidade constante, movimento retilíneo uniforme, etc. É sorvete, ok? Certo. Quem que é a posição inicial da bola vermelha? É... Veja que eu já fiz tipo 95% do problema para você, entendeu? Tá. Tem que pelo menos me responder quem que é a posição inicial de cada uma das bolas. A inicial? Que? A inicial, né? É, Ah. que é o que entra na equação. Sim, não Hum. está no enunciado, mas você pode Hum. usar o desenho para construir a equação inicial, a velocidade inicial. A posição inicial. A posição inicial, ela é sempre uma coisa que você pode escolher. Então, você vai definir o seu referencial. Você pode dizer que o seu referencial está aqui, ó. Tá. Essa é a posição zero. Sim. Então, qual que é a posição inicial da bola vermelha? Zero. Exato. Então, vai ficar zero mais. Qual que é a velocidade da bola vermelha? 20 metros por segundo. Vezes o tempo. Então, pronto, a equação da vermelha está aí. Qual que é a equação da roxa, então? É, Mas aí, quando você tiver, me fala, tá? tá. Hum.
Acho que foi. Então pode dizer. Ficou. A posição final seria o 100 igual a 0 mais 15 vezes t. Tu tá me dizendo que a posição final. Estou perguntando para Uhum, escrever a equação da bola rosa-roxa, eu preciso da sim. posição inicial dela e da velocidade, da mesma forma que aqui. Ah, Quem que é a tá. posição inicial e a velocidade da bola roxa, então? É. Uhum. A inicial seria o 100? Exato. E a Ah, velocidade? é 15. Beleza. Como eu falei para você, nós estamos falando de encontro. Então, nós Uhum, estamos querendo que as posições sejam iguais. Isso aqui é a equação da posição da bola A. Isso aqui é a equação da posição da bola B. Nós certo. queremos que as equações, nós queremos que as posições sejam iguais. Então, Uhum, nós precisamos igualar as equações. certo. Então, iguale essas duas equações e quando você fizer isso, você vai conseguir encontrar o valor do t, ou seja, o tempo que demorou para acontecer o encontro, entendeu? Uhum, Então, faça isso, né? Quando você fizer, me mande a conta. Dessa vez eu quero a conta. Claro que para fazer isso, você vai igualar essas duas equações e vai isolar o t, ok? uhum. Beleza.
Mandei aí. Vamos ver. Ah, vamos ver aqui. Você igualou. Tá, meu velho. Vamos ver aqui. Você passou para outro lado, trocou de sinal. O cara você deixou ali, manteve. Subtraiu, jogou 20 segundos. Muito bem, então foi depois de 20 segundos que eles se encontraram. Ou melhor, é isso. Ou melhor, sendo mais preciso no contexto do problema, que a moto ultrapassou o trem, certo? Certo. Era isso que pedia? Sim. Pronto, chegou na resposta. Parece que acabaram as questões que sua mãe me enviou. Deixa eu abrir aqui. E agora você vai me dizer qual é a página e qual é a questão. E nós estamos na 5, parou na página 9, na 6. Que é basicamente esse outro, só que pedindo outra coisa. Entendi. O deslocamento da motocicleta. Bem, agora é fácil de você fazer a 6, então, né? Porque se você já sabe quantos segundos a moto andou até ultrapassar, e você Uhum. sabe que é essa equação da moto, Uhum. é só você usar essa equação com o tempo que você encontrou na sua conta para chegar no deslocamento, certo? Que é o que o problema pede, certo? Certo. Então faça a conta aí, beleza? Ok. Que é o deslocamento. Essa equação te dá o deslocamento. Então, quando você usar o tempo, você achou para encontrar o deslocamento, me fale. Uhum. Deu 100 metros. Quantos segundos ela se deslocou? Foi. Sim. Não, foi 20. Oh, Deus. Então, agora sim deu 400 400 bananas? metros. Show, man. Agora eu gostei, man. Muito bom. Vamos para a próxima? Pode ser. Blá, blá, blá. Com quantos minutos de diferença essas ondas atingiram uma cidade situada a 1.500 metros de distância, ponto zero? Quê? Deixa eu ler melhor isso aqui. Terremoto dos pontos SP que se propagam pelo Sol a velocidades distintas. Sim, os terremotos eles têm velocidade. Uhum. Tudo tem velocidade, né? É a Tá. luz. O gráfico a seguir está representando a variação do tempo da distância percorrida por cada uma das ondas, a partir do epicentro do terremoto. Uhum. Então, nós temos aqui o epicentro do terremoto, vamos dizer assim, o centro onde rolou o bagulho todo ali, Uhum. onde quebrou a plaquinha. Aí teve uma onda aqui, tá aqui com um comportamento, outra onda aqui embaixo com outro comportamento. Vai ter uma onda que é mais rápida, vai ter uma onda que é mais devagar. Certo. Com quantos minutos de diferença essas ondas atingiram uma cidade situada a 1.500 quilômetros de distância do ponto zero? Sim. Ah, agora, nós temos que olhar alguma coisa associada a 1.500 no gráfico, né? Uhum. Aqui está 1.500, certo?
certo. Então, será que tem alguma coisa a ver com esse ponto e com esse? Deve ter, né? Uhum. A gente quer saber o tempo, né, de diferença de um para o outro, né? Sim, E aí, qual que foi a diferença de uma onda para outra ali? Quanto tempo demorou de uma, por exemplo, a primeira aqui, a mais altinha? Quanto tempo uhum. demorou para chegar no 1500? 3 minutos. E a outra? 5 minutos. Então, qual que foi a diferença? 2 minutos. Fácil, né? Vai dizer. Hum, Show. Então, eu vou parar de fazer interpretações infantiloides aqui para você. Você dá Tá, uma pensada nessa e me diz qual que você acha que é a resposta, beleza? tá. Se bem que aqui, né, você não consegue ver o 20, né? Mas você tem que lembrar que isso aqui é uma reta, você tem que lembrar que reta em velocidade constante, que é o caso aqui, é o sorvete, Certo. e você consegue encontrar a velocidade, né? Porque você sabe que essa velocidade dada em metros por segundo, né? Uma Uhum. coisa que quando era 0 segundos estava no 30, enquanto era 2 segundos estava no 20, ela andou aí uns quantos metros, né? É uma história, né? Lembrando que velocidade é metros por segundo, né? Uhum. Metros por segundo, você tem que ver quantos metros e em quantos segundos o processo aconteceu e fazer a divisão, certo? Então, meu velho, é o que eu vou te falar para fazer aí, tá? Vou te dar uns minutinhos, eu preciso ir no banheiro e já volto, tá? Tá bom. Mas pense aí um pouco. Não é difícil. É fácil encontrar velocidade aqui, tá? Pensa aí nos tempos e Uhum. nos deslocamentos que tu vai entender fácil. Tá.
Opa! E aí, conseguiu achar qual é a velocidade desse processo aí? É, não tenho certeza, mas deu 5 metros por segundo. 5 metros por segundo, isso mesmo. Tá bom. Então, você já tem a velocidade. Uhum, Perceba que o problema está te pedindo qual é o instante, ou seja, o tempo, quando o sim. móvel está na posição 20. Portanto, você tem que saber a equação, porque a equação ela te dá o instante em função do tempo, te dá o tempo, se eu tiver ou melhor, você tem que saber a equação, que é Uhum, controle de velocidade. Por quê? Porque a equação ela te dá, por exemplo, o tempo, se você tiver a posição, ou te dá a posição, se você tiver o tempo, certo? uhum, Nós já temos aqui parte da equação, nós temos a velocidade inicial, ou melhor, nós temos a velocidade. Quem que é a sim. posição inicial deste objeto aí, de acordo com o gráfico? Qual é a posição dele no instante zero? É, -30? -30, exatamente. Agora, você já tem a equação, maravilha. Você quer saber qual é o Uhum, tempo. Então, deixe claro para o seu professor, professor, eu sei que eu quero encontrar o tempo, entendeu? sim, Faça isso na prova, entendeu? Porque o professor ele certo. vai sacar que tu não está completamente viajando caso tu erre. Isso deixa Tá. bem claro o que o problema está pedindo, sacou? Então Uhum, agora você vai pegar o que o problema te deu, que é a posição, que é o mais 20, sim. para encontrar esse tempo, beleza? Uhum, Tá bom, já te dei a dica, faça aí, quando encontrar a resposta me fala. deu 10 segundos. 10? Maravilha. Bora para a próxima. Show. Agora, dê uma lida aí, vê se você consegue fazer sozinho, tá? Tá. E aí, tá entendendo o assunto, velho?
Sim, eu acho. Ótimo. Eu fiz as contas dos 140 metros. 140? Quer me mandar a tua conta para eu ver? Pode ser. Mandei. Vamos ver aqui. Só um segundinho. Bem, vamos ver se você consegue me explicar o que aconteceu aqui. Hum, E aí, o que são essas velocidades? São as velocidades de cada um convertidas para metros por segundo. Convertidas para metros por segundo. Então, os dois estavam com a mesma velocidade, certo? Certo? Pelo que eu vejo, é um problema de trem, e o trem tem um comprimento, certo? Certo? Cadê esse comprimento no desenho, né? Tem que ter um desenho, cara. Hum, Para mim, é como se não tiver um desenho, provavelmente você vai errar. tá. Ah, via paralela no sentido sul-norte. Então, um está no sentido norte-sul, outro está no sul-norte, um contra o outro. Um indo Uhum, em direção ao outro, certo? certo. Então, o T é aquele que os trens estão com a mesma, estão com as frentes na mesma posição. Se você não desenhar isso, não vai dar certo, velho. Uhum, Ou melhor, pode ter que dê, mas é muito fácil de errar, né? certo. O tempo que o segundo trem leva para ultrapassar totalmente o primeiro é de 6 segundos. O movimento do segundo trem é. Tá. Esse 40 aí você tirou de onde? São as duas velocidades somadas. Ah, você somou as duas velocidades. Tá bom. Mas. Tudo bem, mas por que que você somou? Pode me explicar? Qual que foi a sua ideia em somar?
Não sei te explicar. É. Infelizmente, uma aula não vai ser suficiente, hein, cara. Temos que fazer mais uma, hein? Hum, E a gente já fez uma questão que nem essa. A questão do trem lá era que nem essa. No mínimo tinha que ter desenhado essa situação aqui, certo? uhum, Tá, bem, você conseguiu fazer bastante coisa, mas sempre com a minha ajuda, né? Infelizmente, na prova não vai ter minha ajuda, a menos que o professor te dê essa colher de chá, né? Você vai ter que conseguir começar as contas sozinho, sim, certo? Então, o teu problema, se você não puder ter aula comigo, né? Eu te sim, recomendaria fazer bastante exemplos, ou melhor, refazer os exemplos, né? Pega o seu livro e certo, refaça os exemplos, ok? tá, E também refaça o que a gente fez hoje. E não vá tá, fazendo conta aleatoriamente, cara. Isso aqui foi uma coisa extremamente aleatória que você fez, né? Tipo, por que uhum, somar e tal. Até tem um jeito de somar e resolver, mas seria uma coisa assim um pouco avançada. Se você conseguisse fazer, estaria de parabéns. E eu vou te falar, eu não duvido que essa conta esteja certa, tá? Não duvido que 140 seja a resposta certa. Só que você uhum, tem que entender o que você está fazendo, né? sim, Somar funciona, mas seria como se você estivesse considerando um trem parado e o outro se movendo com a velocidade dos dois. Tudo bem, dá para fazer. Mas já é um negócio avançado. Se você não conseguir fazer passo a passo, que nem eu fiz aqui, ó, provavelmente o avançado você não consegue fazer também, certo? certo, Então, minha recomendação é, problemas como esse, desenhe bastante, tá tá, bom? Sem desenho vai uhum, ficar ruim. Desenha bastante, escreve as equações e faz igual as duas, né? Como a gente fez aqui. É isso que você vai ter que uhum, fazer. Sempre considerando o seu trem como as partículas. Porque essas equações, ah, sim, sorvete, sorvetão, etc., elas são equações de partícula, não de um objeto extenso. Então você vai ter que considerar sempre uma determinada parte do trem como uma partícula, entendeu? certo, Daí, eventualmente, eu acho que a conta daria a resposta que você obteve mesmo. Então, se você tiver a sorte de cair um problema igual na prova, beleza, faz desse jeito. Mas se você precisar de uma interpretação maior, né? Aí complica, sim, beleza? tá, Então tá bom, cara. Se a gente não fizer mais aulas, muito boa sorte aí. Tenho certeza que se você estudar bastante exemplos, vai conseguir bem na prova, tá? Porque a matemática você está conseguindo fazer, beleza? beleza, Show de bola, a gente se fala. Abraço, valeu! valeu.